Bom dia, povo de Deus, povo abençoado. Que quinta-feira maravilhosa. Acho que essas quintas-feiras de outubro ela veio realmente com Jesus chegando no nosso coração. Jesus ele veio nos abraçar todos os dias, mas quinta-feira, que é o dia espiritual, né? O dia especial de espiritualidade. Ele veio realmente nos mostrar para que nós viemos aqui para a terra. Para que nós viemos? Por que nós estamos aqui? Então ele veio e deixou derramar todas as suas bênçãos, todas as suas graças sobre nós, sobre você, meu irmão, sobre você, minha irmã. Olha, semana passada, um tema maravilhoso nós começamos, né, que foi sobre os 7 sacramentos da igreja. Interessante, até eu me interessei. Que tema gostoso, que tema doce e outra coisa. Né? É um tema onde nós, cristãos católicos, temos que vivenciar. Viver plenamente essa graça dos 7 sacramentos. E vivenciar e não deixar de jeito nenhum que as coisas do mundo atrapalhem essa nossa caminhada na Santa Igreja Católica. E sabemos que os sacramentos, vocês, semana passada, escutaram a introdução. E vocês viram que os sacramentos não foram inventados pela igreja, não. Foi Cristo que os instituiu, esses sacramentos. E é Ele que realiza os sacramentos em nossas vidas. Por isso, fiz a introdução e hoje nós vamos começar com o primeiro sacramento. Qual é o primeiro sacramento? O batismo. O batismo é a porta de entrada para os outros sacramentos. Não é o mais importante. Todos os sacramentos é a mesma importância porque é Cristo que os realiza em nossas vidas, na vida do cristão. Na Igreja Católica, o batismo apresenta o primeiro dos 7 sacramentos e é considerado um rito de passagem. Ao receber tal bênção, a criança é a bênção da iniciação da sua fé, a sua fé cristã, a sua vida realmente transformada para uma vida em Cristo, tornando-se um filho de Deus, um discípulo de Cristo, um membro da igreja e abrindo o seu caminho para a salvação. O batismo é um sacramento que nós devemos nos debruçar diante dele para fazer a nossa mente trabalhar porque Deus realiza esse sacramento em nossas vidas. Que o próprio Cristo se deixou ser batizado por João Batista no Jordão e desceu sobre ele o Espírito Santo para mostrar-nos a importância do batismo. O batismo é um elemento de vital importância para a igreja cristã. Através dele, declaramos que estamos arrependidos diante de Deus, que aceitamos seu projeto de vida e estamos desejosos de fazer parte do seu corpo da igreja. Olha, seu corpo que é a igreja. E dentro deste corpo místico da igreja, nós encontramos com Jesus, que é a cabeça, e nós como membros, como fazendo parte dessa videira. Somos os ramos. Jesus disse, eu sou a videira e vós são os ramos. E o Pai é o agricultor. Por isso, o rito essencial do batismo consiste em mergulhar na água. A pessoa derrama sobre a cabeça, invocando a Santíssima Trindade, isto é, realiza esse nascimento a partir da água e do Espírito Santo. O fruto do batismo, ou graça batismal, é uma realidade rica que nos comporta das bênçãos e das graças de Deus. O batismo é quem for no catecismo, procurar lá no catecismo da igreja ou no Código de Direito Canônico, vai ver as realidades que Cristo realiza pelo esse sacramento em nossas vidas. A remissão do pecado original e de todos os outros pecados pessoais. Olha, quem é batizado quando criança, o pecado original apaga. Mas se fosse batizado, eu tenho 50 anos, não fui batizado, eu quero me tornar um cristão, quero ser membro vivo da Igreja Católica e preciso ser batizado. Apaga todos os pecados. Vai conversar antes fazer uma preparação, depois vai conversar com o sacerdote, e aí ele vai explicar, mostrar, fazer
qual o caminho que devemos seguir para receber o sacramento, porque vai apagar todos os nossos pecados, pecados pessoais e o pecado venial. O nascimento para a vida nova, pela qual o homem se torna filho de Deus, pela regeneração, membro de Cristo, templo do Espírito Santo. É a importância do batismo. Quantas coisas ele nos traz, quantas coisas ele realiza em nossas vidas, na vida do cristão. É incorporado à igreja, corpo de Cristo, e se torna participante do sacerdócio de Cristo. Quando nós somos batizados, nós tornamos sacerdotes, profetas e reis, porque nós passamos a ser filhos de Deus. É incorporado à igreja, torna participante do sacerdócio, imprime na alma um sinal espiritual indelével de sua pertença a Cristo, que consagra o batizado ao culto da religião. É uma marca indelével. Uma vez batizado, batizado para sempre. Ah, eu tive raiva de um membro da igreja, vou mudar de igreja. Batismo não apaga. Uma vez batizado, batizado para sempre. O batismo constitui o fundamento da comunhão entre todos os cristãos. Os batizados são chamados a professar diante dos homens a fé verdadeira, a fé de Cristo, que pela igreja receberam, e de Deus participa da atividade apostólica e missionária do povo de Deus. A entrada do cristão, o acesso verdadeiro à igreja de Cristo. O nascimento para a vida nova, pela qual o homem se torna filho de Deus, pela regeneração, membro de Cristo, templo do Espírito Santo. Essa remissão dos pecados original e de todos os outros pecados, como nós acabamos de dizer, incorporado à igreja, corpo de Cristo, e se torna participante do sacerdócio régio, do sacerdócio verdadeiro. O batismo constitui o fundamento da comunhão entre todos os cristãos. Os batizados são chamados a professar diante dos homens a fé que pela igreja receberam de Deus e participa das atividades apostólicas e missionárias com Deus e do povo de Deus, a entrada da vida cristã, o acesso verdadeiro à liberdade do homem diante de Deus, diante de Cristo, diante da igreja. O batismo é o primeiro sacramento que recebemos. Ele é a porta de entrada da igreja para todos os outros sacramentos. É um sacramental por excelência. A palavra batismo vem do grego e significa imersão, banho, mergulho. Batizar é lavar, é purificar, é mergulhar na água. O batismo tem a sua origem no próprio Jesus Cristo, que enviou seus discípulos para evangelizar os povos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Trata-se de uma purificação feita com água, que lava o pecado original, dando ao batizado uma nova condição de existência, confere uma vida nova. O batismo é um ato que confirma a conversão e insere o ser humano na criatura nova em Cristo Jesus. A matéria do sacramento é a água. E a fórmula, ou a forma, são as palavras. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fórmula que vem do mandato de Jesus aos seus discípulos. Batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está lá em Mateus 28, 19. O costume de batizar as crianças vem do cristianismo da Idade Antiga, quando os adultos abraçaram a fé e queriam que também seus filhos participassem da comunhão e aprendessem desde cedo a conhecer e a amar Jesus Cristo, mais tarde, e a praticar realmente o caminhar de Cristo, o sacerdócio. Crianças tornou-se também, em geral, batizadas para receber a fé, para que essa fé se torne indelével em sua vida. É batizada na fé da igreja e carregada a educá-la no cristianismo por meio dos seus padrinhos, seus pais. O batismo de criança não é um atentado à liberdade, porque a liberdade humana está sempre condicionada, e a criança, como os demais filhos de Deus, exemplifica na gratuidade da salvação o seu amor, o amor de Deus, para que todos, ao crescer, a mesma criança terá o momento oportuno para fazer a confirmação da sua fé,
por ocasião da crisma, por ocasião de receber também a primeira Eucaristia. No batismo de criança se reconhece que desde cedo a pessoa já faz parte da família de Deus e pelo batismo é acolhida na comunidade dos seguidores de Jesus. Nessa comunidade ela vai aprender a amar, a conhecer Jesus. Os pais e padrinhos, junto com a comunidade, estão comprometidos com a missão de alimentar e sustentar a sua fé, a fé da criança. As crianças, assim, se tem a confirmação de que no início da igreja, desde o século II, havia o batismo de crianças, ainda que fosse em raras ocasiões. No tempo da pregação apostólica, casas inteiras eram batizadas, o que nos leva a pensar que também as crianças recebiam esse sacramento diante do seu lar, de um lar cristão, de um lar de amor, de um lar que as pessoas se transformavam a vida em Cristo. Uma vez que as crianças nascem já com a natureza humana marcada pelo pecado original, é necessário que recebam o batismo dos seus pais, é necessário que recebam o batismo de Deus. Esse batismo, ele impele nessa criança para receber a graça de ser filho de Deus. Se não for administrado com este amor, com essa certeza que Cristo é que realiza este amor na sua vida, elas vão se tornar pouco fora do sistema. Mas se for verdadeiramente confirmada, se os pais e padrinhos quiserem levar esta criança a receber a fé de Deus, a necessidade de batizar a criança é esta necessidade de também nós levarmos estes nossos filhos a receber Jesus, a conhecer Jesus. Devidamente, o batismo realiza na criança uma fé com o catequista orientando, que são seus pais, com o catequista da igreja também, quando eles vão para receber o sacramento da primeira comunhão, quando vai receber realmente os outros sacramentos. É uma graça entendida e recebida na presença espiritual do Senhor Jesus. Veja, meu irmão, minha irmã, que o batismo ele nos traz vários momentos onde nós devemos nos encontrar com Deus. Momentos esses que devemos viver e vivenciar a nossa fé com alegria. Estude um pouco, veja os sacramentos no nosso Código de Direito Canônico, veja também no nosso livro de Catecismo da Igreja, que é o Catecismo, nós sabemos que é o nosso livro de cabeceira. Depois vamos fazer relação na Bíblia, na Palavra de Deus, e ver que, veja lá em Mateus 28, 19, Jesus disse, ide todos os discípulos e batizai todos os povos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo tudo o que vos ordenei a vocês. Veja que é o próprio Jesus que institui o batismo e ele que nos faz realizar na nossa vida esta maneira de receber o Espírito Santo, de se tornar membro da igreja, corpo realmente místico da igreja, corpo realmente dentro da palavra nós vemos que Jesus é a cabeça, e nós somos os membros, nós somos parte deste corpo místico da Santíssima Trindade também, sendo parte caminhante da igreja triunfante aqui na Terra. Veja, hoje nós temos primeira leitura que nos fala claramente no livro dos Efésios, nos fala claramente de uma vida que nós devemos, ela é um pouco extensa hoje, aí eu vou apenas fazer uma reflexão sobre esta passagem do Evangelho. Hoje nós temos o Salmo 97, nós temos Efésios de 1 a 10, nós temos também hoje o Evangelho, que é muito rico, e o Evangelho nós vamos proclamar, mas nós vamos também fazer a menção ao Salmo e à primeira leitura. Qual o significado de Efésios 1:10? Ele fala sobre o propósito de Deus em reunir todas as coisas em Cristo
Isso significa que Deus deseja trazer a unidade, a paz, a harmonia em todas as áreas, a todos nós, em todos os momentos de nossas vidas. Congregar em Cristo todas as coisas, ditas por Paulo, no versículo 10, refere-se à restauração com todas as chaves, poderes e promessas que Deus revelará a seus filhos, desde a criação do mundo, bem como todos os outros tipos de conhecimento que nunca antes havia sido revelado. Olha, essa carta de Paulo aos Efésios, ela vai nos mostrando e nos moldando a revelação que Paulo faz, questionando a nossa fé. Paulo aborda a questão da pré-organização dos santos para receber o Evangelho, a disposição da plenitude dos tempos e o selamento pelo Santo e pelo Santo Espírito da promessa, a salvação pela graça, a união entre os santos gentios e judeus, na igreja um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Esse é o propósito desta carta de Paulo aos Efésios. E ele nos mostra a revelação que Deus faz a nós, mostrando que há um só Deus, uma só fé e um só batismo. Veja que hoje, que bom que nós começamos falando sobre o batismo. E a carta dos Efésios, de Paulo aos Efésios, refere-se também a ser batizado, a ser cristão, a viver plenamente essa graça do cristão. O Salmo 97 é um salmo que proclama a presença de Deus e a sabedoria. O salmista afirma que Deus o criou com cuidado e ele frisa que Deus, ele frisa a justiça, lembrando que, no final de contas, o Criador ainda domina e julgará com perfeição. Justo aqueles que está entronizado acima da nuvem, trará a justiça, pois sua natureza é justa. Adiante dele vai o fogo que ele consome os inimigos ao redor. Este salmo, ele nos dá uma mensagem que expressa como Deus age e como o crente deve se manter fiel às virtudes ensinadas pela Bíblia. E principalmente se lembra como Deus cuida daqueles que são obedientes à sua vontade, dando-lhes bênçãos e proteção e dando livramento. Esse salmo, ele é uma resposta à primeira leitura, a carta aos Efésios, e ele nos mostra como Deus, ele nos ensina a caminhar e nos dá o livramento de todas as preocupações, de todas as coisas fora desta dimensão de graça que muitas vezes o mundo nos oferece. E Deus, ele nos mostra essa revelação de amor pleno, de amor realmente verdadeiro. E hoje, no dia 17, uma quinta-feira de adoração, onde nós devemos nos debruçar na palavra de Deus, hoje nós vamos escutar Lucas falando ao nosso coração, nos revelando o caminho de Deus. Diz: sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso é o próprio Jesus nos falando. E Lucas, ele vai nos mostrar essa dimensão dentro do Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glórias a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviareis profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramados desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias,
que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso, esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quanto a Jesus, saiu daí o mestre da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa, por qualquer palavra que saísse da sua boca. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Veja a importância de Lucas nos revelar estas palavras maravilhosas sobre Jesus e esse ensinamento sobre o que aconteceu com nossos primeiros pais e o que nós estamos fazendo hoje. Ele diz que o mesmo que eles fizeram, levaram os profetas aos túmulos, não deram conta de que eles eram enviados por Deus. Ele diz que também nós, se não tomar cuidado, estamos fazendo a mesma coisa. Assim como nos ensinaram os nossos antecessores, nós também hoje somos aqueles que têm o papel de formar gerações futuras, desde a maneira em que temos a chave da ciência, isto é, do conhecimento de Deus. Ao refletir sobre este evangelho, as atitudes dos primeiros pais, que ao longo das gerações são repetidas pelos filhos, Jesus quer nos exortar, quer nos mostrar, a cortar pela raiz toda a má ação que vem em nossos corações, que copiamos dos antepassados, dos anteriores. Precisamos ter consciência de que o Evangelho de Jesus Cristo deve ser encarnado por nós nas coisas que nos agradam, como também naquelas que nós questionamos e nos comportamos como cristãos. Aí nós devemos questionar nosso coração. O que é que nós estamos fazendo para não sermos iguais àqueles que maltrataram os profetas, que não aceitaram as palavras dos apóstolos? Assim como nos ensinam os nossos antecessores, nós também hoje somos aqueles que têm o papel de informar as gerações futuras, formá-las de maneira doce, e que temos a chave da ciência, isto é, o conhecimento de Deus. A Bíblia que foi nos revelada, a Bíblia que a igreja coloca em nossas mãos para termos o conhecimento de Deus, a chave da ciência, a ciência do mundo, das coisas futuras. Isto é, o conhecimento de Deus. Não podemos reter somente para nós. Devemos levar esse conhecimento a todos, aqueles mais longínquos, aqueles mais distantes, aqueles que estão muitas vezes com o coração duro, para que amoleça o coração. Deus, ele nos revela e nos mostra, veja, este evangelho que Lucas acabou de falar para nós, de mostrar a realidade, é importante em nossas vidas. Tudo que aprendemos, recebemos de Deus. Mesmo que não tenhamos recebido a instrução correta, porque a nossa mente, muitas vezes, nossos ouvidos escutam uma instrução e às vezes nós não entendemos, porque nós não debruçamos ainda na palavra de Deus. Devemos colocar em nossa mente e nosso coração a instrução correta. Mesmo que nós tenhamos tratado mal os outros em outra ocasião, ou até mesmo na nossa infância, nós devemos transformar o nosso coração. Nós devemos abrir o nosso coração para Deus. Ver que as coisas passaram e nós devemos não fazer mais uma crueldade ou um ato de desamor, mas sim fazer um ato de amor. O Senhor nos dá a oportunidade de conhecer a sua palavra, de conhecer a missão, de ser o seu seguidor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós devemos experimentar esse amor do Pai, para que assim possamos construir um mundo novo, um mundo de amor. Isso precisamos sim fazer. Como seus
cooperadores. Somos seguidores e cooperadores desta missão. Eles ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a toda criatura. E nós devemos fazer, construir o reino de Deus. As portas do céu estão abertas, as portas do paraíso. O nosso Pai, Ele abre o nosso coração e Ele entra, por isso abra o seu coração. E deixe Jesus entrar, penetrar verdadeiramente em sua vida, na vida da sua família, nos mistérios da salvação que é Jesus. Como é que o seu comportamento na edificação do reino de Deus deve ser? Você tem sido profeta? Você tem sido profeta para o seu irmão? Ou você tem sido um perseguidor? Criticando, não levando a palavra, acha que você é o dono da verdade. Não é assim. Não deve ser assim. Você deve ser um profeta, um seguidor de Cristo e não um perseguidor dos cristãos. Veja lá, Paulo, quando ele perseguiu os cristãos, Cristo entrou na vida dele, tirou as escamas dos olhos dele, batizou e ele se tornou um grande apóstolo. E você, meu irmão, abra o seu coração para Deus. Deixe que Deus faça em você um grande apóstolo. Jesus está abrindo os seus olhos, tirando suas escamas, mostrando realmente o caminhar de Jesus. Vamos ser seguidor de Jesus, meu irmão e minha irmã. Vamos ser verdadeiramente batizados na igreja. Cristo nos revela que o batismo é a porta para que nós entramos. E o Espírito Santo derrama, no momento do batismo, sua graça sobre nós. A espiritualidade, ela vai reinar completamente em sua vida, meu irmão e minha irmã. Qual o seu comportamento para essa edificação do reino? Como você encara as pessoas que ainda não tiveram essa chance, não tiveram a chance de conhecer a Deus, do conhecimento de Deus? Você ajuda? Você ensina? Você abraça? Você muitas vezes chora com ela pelos problemas dela? Você ajuda ela a levantar-se? Olha que Cristo está lhe chamando a ser um outro Cristo, viu? A levantar estes entes que estão necessitando, esses entes que estão realmente sendo perseguidos muitas vezes, perseguidos pelo mundo, esse mundo externo que muitas vezes nos tira da concepção de ser cristão. E nós devemos não viver este mundo, mas se tornar um outro Cristo, ser cristão, não ser um perseguidor, mas ser uma pessoa que leva as pessoas ao conhecimento, ao amor, à graça de Deus. Como você está vendo este irmão? Você está levando o conhecimento de Deus para ele? Você abre o seu coração para que eles possam conhecer o amor de Deus? Abra o seu coração para que não só você realmente deixe Cristo entrar e conheça o amor de Deus, vivenciando a palavra e levando Deus aos outros, mas também que o outro conheça Jesus e que se torne também um cristão verdadeiro, um cristão de amor, um cristão de sabedoria, que possa realmente, nesse conhecimento de Deus, levar, não, o conhecimento de Deus não é exclusividade sua, é exclusividade de todos. Deus veio para todos. Ele diz que todos são iguais, sem distinção de pessoas, sem acepção das pessoas. Todos nós somos iguaizinhos para Deus. E Ele fez cada um do seu jeito. E Ele está lhe dando agora a oportunidade de vencer na vida, de ser verdadeiramente um cristão, não uma pessoa que é dono da verdade, mas uma pessoa que é dono de si diante de Deus. E que Ele lhe dá a sabedoria de estarmos realmente juntos dele, participando da sua missão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Nossa Senhora também está esperando que nós façamos também esse pedido a ela. Mãezinha, nos dê a graça de ser realmente caminhantes na alegria do Senhor, de abrir o nosso coração. Sabemos que a Senhora sempre intercede por nós e faz acontecer diante de Deus milagres, com certeza. Nós sabemos que esses dias, o tempo todo, o Evangelho nos revela como é que a Senhora manda a gente ir diante de Deus. Faça tudo o que Ele vos disser. E nós precisamos, mãe, que abra o nosso coração para que Deus haja e nós façamos tudo o que Ele quiser em nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos pedir a Deus para que Ele, em nossa vida, faça acontecer os milagres, que Ele faça abrir os nossos corações. Fale com o coração a Deus. Faça a Ele o seu pedido, o seu desejo. Faça a Ele um pedido de amor, que Ele resolva os seus problemas, principalmente os problemas espirituais, que muitas vezes a gente nos deixa abalar pelo mundo e às vezes nós esquecemos de falar com Deus, de ter esse momento. Peça ajuda a Deus. Você pode, peça ajuda a Deus, peça orientação, peça perdão pelas suas falhas. Senhor, me perdoe por todas as falhas que eu acabei cometendo, mesmo indiretamente ou mesmo sem querer, ou muitas vezes por falha minha mesmo, porque sou pequeno, sou pecador, sou um verme diante do Senhor. Sou nada, só o Senhor é tudo. E o Senhor sabe que o Senhor pode fazer isso em minha vida. Peça, agradeça, coloque em sua mente a alegria, confie em Deus. Confie em tudo que Ele está fazendo agora com você, meu irmão. É o que você está pedindo. Reconheça que Deus é a sabedoria. E como no Evangelho ele diz que nos dá a sabedoria e a chave da ciência. Ele nos dá o conhecimento do amor dele. Por isso, meu irmão e minha irmã, agradeça a Deus. Você pode. Pergunta a Ele como é que você pode fazer, como é que você deve fazer. Compartilhe os seus sentimentos. Ele está te escutando. Abra a sua vida. Também peça pelas outras pessoas. Muitas pessoas que muitas vezes a gente machucou, mas nós não somos o dono da verdade. Deus é o dono da verdade. Jesus é o Pai da ciência e o Pai de tudo. Por isso, meu irmão e minha irmã, peça pelo aquele irmão que você machucou, às vezes com a palavra, ou às vezes mesmo sem querer, disse uma palavra que ofendeu. Peça, Senhor, me perdoe. Não era, naquele momento, eu não estava em mim, estava fora de mim, mas o Senhor sabe por que aconteceu isso. Fale com o coração que Deus escuta e Ele sabe o que você fez. Deus viu tudo, por isso a necessidade de falar com Deus. Pergunte a Deus como pode amar essas pessoas, como é que, Senhor, como é que eu devo amar aquela pessoa que me magoou, ou mesmo aquela pessoa que eu magoei, que eu estou com medo de ir lá e ela não me aceitar de volta. Rezo para que o Senhor abra o meu coração e abra o coração dela, Senhor. Revele para nós, expresse a gratidão a Deus. Senhor, muito obrigado por tudo. Obrigado por me revelar que eu estava errado. Obrigado, Senhor, por eu ver a outra pessoa como ela é, como uma pessoa cristã, como uma pessoa que vive verdadeiramente os sentimentos de amor. Então, peça a Deus, agradeça a Deus, peça as bênçãos a Deus. Senhor, derrame suas bênçãos sobre aquele que está necessitado, sobre aquele que está doente, ou sobre aquele que está precisando do emprego. Derrame suas bênçãos, Senhor. Peça, agradeça, leve a Deus esta vida, até mesmo os problemas que podem ser, que você acha que estão fora de si, que você acha que esses problemas estão além. Peça a bênção a Deus, que Ele faz com que esse problema
saiam da sua vida e revele, se tornem um amor, se tornem bênção. Ele nos ajuda a sentir mais humilde, a se sentir mais humano, humilde, cristão. Veja o que mantém de errado em nosso coração. O que é que tenho de errado em meu coração, Senhor? Por que que minha mente, ela pensa e logo vai para o meu coração? Senhor, revela isso para mim, porque eu preciso transformar a minha mente e o meu coração em mente de amor. Deus, Ele vai abrir o seu coração e lhe dar todas as respostas. Que Deus abençoe toda a sua família, todo o seu dia, todo o seu caminhar. Liberte-se, meu irmão. Abra verdadeiramente o coração para Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me reis, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre você e sua família a bênção de Deus rico e misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Caia em paz.